aleluia, com as próximas filhas. E ali, o que Labão fala para ele? Se trabalhares para mim, mais 7 anos, te concedo Raquel. E ali a palavra diz o quê? Que Lia, ou Leia, em algumas escrituras, ela era desprezada por Jacó, porque não era a mulher que Jacó queria. Jacó queria Raquel, aleluia. Só que a palavra diz o quê? Passado esse tempo, o Senhor concede a Leia, ao Lia, o direito de ser mãe, aleluia. E ali vai nascer o quê? Alguns descendentes das tribos: Rúben, Simeão, Levi e Judá, aleluia. Quem lê um pouco de Bíblia vai saber que Judá, aleluia, é a descendência, aleluia, do Senhor Jesus Cristo, o Cristo a qual nós servimos, aleluia. Ele é descendente o quê? Da raiz de Judá. Mas irmão, Jacó não queria Raquel. O Senhor concedeu mais à frente que Raquel tivesse filhos: José e Benjamim. No parto de Benjamim, Raquel, ela falece. E ali a palavra vai dizer o quê? Que o Senhor, Ele concedeu os desejos de Jacó. Só que o que aconteceu? Passado esse tempo, Jacó faz uma proposta para Labão. Fala: Labão, eu quero continuar trabalhando, mas a partir de agora eu quero dividir. E ali a palavra diz o quê? Que o Senhor dá uma direção para Jacó. Jacó, todas as ovelhas que vinham à beira do bebedouro para tomar água, Jacó colocava um galinho. E ali o que acontecia? Quando eram as ovelhas mais fortes, aleluia, Jacó colocava um galho. Por quê? Porque a combina dele com Labão é que as ovelhas que fossem malhadas, aleluia, ficaria para Jacó, e as que fossem brancas, aleluia, seria de Labão. E ali na direção do Senhor, o Senhor faz com que Jacó tome essa decisão. E ali passado o tempo, o que vai acontecer? Jacó já tinha mais riquezas do que Labão, aleluia. E aí o que acontece, meus irmãos? Mas de novo lá, o Jacó conseguiu trapacear Labão, aleluia. Mas não é porque o Senhor já tinha uma promessa para Jacó, que ao findar desse ciclo, aleluia, nós estamos falando em 3 ciclos de 7 anos, aleluia. Se nós pegarmos o número 7, é o número da perfeição, porque a palavra diz o quê? Que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, aleluia, Ele fez o mundo em 7 dias. 7 dias na vida de Jacó eram ciclos. 7 dias, 7 anos, 7 anos casou com Lia, mais 7 Raquel, mais 7 Jacó já tinha mais riqueza, aleluia, do que Labão, seu tio. E ali a palavra vai dizer o quê? Que chega o momento de Jacó voltar para a terra dos seus pais, aleluia. E aí a palavra vai dizer o quê? No versículo 32, para me encerrar, que Jacó, ele vai encontrar com seu irmão Esaú, eles vão fazer as pazes. Jacó já era tão rico que a palavra diz o quê? Que Jacó mandou dividir ao meio, mandou que 50% ficasse na vista, aleluia, de Esaú, e as outras 50% ficasse escondido. E ali a palavra diz o quê? Que Jacó manda oferecer camelos, cabritos, jumentas em grandes quantidades para Esaú. E nós sabemos o quê? Que esses meios lá atrás eram meios o quê? De transporte. É como se Jacó chegasse na atualidade hoje e falasse para Esaú: toma aí 40 Ferrari,
umas 40 Mercedes-Benz, mais uns 40 golzinhos. Por quê? Lá atrás não existia hoje o que tem, que é carro para se movimentar, é moto. Então, naquela época, o camelo, o jumento, ele tinha alto valor. E daí você tira quanto que era a riqueza que Jacó tinha. Jacó era próspero. Por quê? Por causa de uma promessa que o Senhor fez para ele, aleluia, e uma promessa que Jacó fez para o Senhor. Se o Senhor fosse com ele, aleluia, e o Senhor não deixasse faltar pão e nem vestimenta, Jacó seria o quê? Dizimista fiel. Ah, irmão, mas então é moeda de troca? Deus é moeda de troca? Não, Deus não é moeda de troca. Só que Jacó, ele era fiel. Em nenhum momento na palavra nós vemos o Senhor falando para Jacó: Jacó, para mim te abençoar, você vai ter que fazer um voto comigo. Só que o que? Jacó colocou no seu coração que se Deus fosse com ele, ele dizimaria. E por isso ele foi próspero. Por isso que Jacó, só de premiação, de coisa que ele podia dar de presente para Esaú, foi muitas coisas, de presente. Você imagina hoje, pastor João, alguém chegar para o senhor e falar assim: pastor João, toma aí 40 Ferrari, 40 Mercedes-Benz. Por quê? Naquela época o camelo era o meio de transporte que tinha, e era o meio mais valioso. E Jacó era tão rico que ele ofereceu de presente isso para Esaú. E ali eles tendo feito as pazes, o Senhor vai dizer o quê? Que no capítulo 32, Jacó desce para o vale de Jabó. Aleluia. E ali é onde o Senhor luta com Jacó. O anjo luta com ele. E aí, o que vai acontecer? Jacó travou uma luta com o anjo, que foi até o amanhecer do dia. E ali o que aconteceu? Jacó falou para o anjo: eu só te solto quando você me abençoar. Aleluia. O que acontece muito hoje, meus irmãos, é que a nossa geração é uma geração que não gosta de pagar preço. É uma geração que não quer oração. É uma geração que não quer jejum. Aleluia, não quer consagração, não quer viver uma vida de monte. Aleluia, é o mais fácil eu ligar para a missionária: missionária, ora aí para mim porque eu tenho uma porta de emprego. Missionária, ora aí para mim porque eu estou enfermo. Pastor, ora para mim, aleluia, para ver se é de Deus. Aleluia. Muitas pessoas hoje não querem pagar preço, não quer o que? Estar na direção de Deus. E ali o que? Jacó, eles nos dão um exemplo de quê? De perseverança, de guerrear. Aleluia. Ele guerreou com o próprio anjo, com o próprio Senhor. E a palavra diz o quê? Que por isso o Senhor tocou na articulação da coxa de Jacó. E ali Jacó passa o quê? A ficar mancando. É assim na minha e na sua vida, meus irmãos. Quando nós somos transformados, quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, aleluia, mesmo que pode doer, aleluia, pode machucar, pode deixar feridas, deixar cicatrizes, aleluia, mas o Senhor, aleluia, muitas das vezes é preciso fazer isso, aleluia, para mostrar para você, para mim, para você o quê? O processo de mudança, que foi o que aconteceu na vida de Jacó. E a palavra vai dizer o quê? Que Jacó disse assim: Jacó disse: o Senhor o abençoou ali, e Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Aleluia. Aleluia. É assim que o Senhor muitas das vezes, meus irmãos, vai fazer na minha e na sua vida. Às vezes pode parecer difícil, aleluia, não está fácil, o preço está alto, está machucando, aleluia, mas o Senhor tem uma promessa,
na minha e na sua vida. O que o Senhor quer que eu e você faça como Jacó, seja obediente, esteja na direção, aleluia, lute, aleluia, pela sua vitória, pela sua promessa. Não desanime, não pare no meio do caminho, porque se Jacó fosse olhar para as dificuldades, aleluia, Jacó teria parado lá atrás, quando Labão já enganou ele. Jacó já teria falado assim: ah, não, o Senhor me fez uma promessa lá, agora eu chego aqui na casa de Labão, Labão já me enganou. Eu queria Raquel e me dar Lia. E muitas das vezes é assim. Nas primeiras percalços que a gente tem, nas primeiras dificuldades, qual que é o nosso pensamento? Ah, não, vou parar, não vou continuar. Aleluia, não foi Deus que falou comigo. Aleluia, Deus não quer que eu fique pagando preço, Deus não quer que eu fique tendo essa dificuldade que eu estou tendo. Aleluia, mas você não sabe que é o próprio Deus permitindo o quê? Para te forjar caráter, para colocar você no centro da direção dele. Porque assim foi com Jacó. Jacó, depois de ter o quê? Sido mudado, transformado, Jacó ficou com a sequela, Jacó ficou manco. Aleluia, mas o que mais importava para Jacó é o quê? A minha vida foi salva. Aleluia, mesmo Jacó, aleluia, já sendo um homem abençoado por Deus, aleluia, mas o que importava para ele é o quê? Eu fui salvo. Por quê? Se muitos fossem olhar para Jacó nos dias de hoje, falariam assim: esse homem aí não tem mais salvação, enganou seu pai, enganou seu irmão. Eu não vejo que é o homem que vai ser salvo. A palavra diz assim: não constituí você como juiz. O mal da nossa geração, aleluia, é julgar muito. Nós queremos fazer o papel de Deus. Aquele vai para o céu, aquele vai para o inferno, aquele é usado, aquele não é usado, aquele é de Deus, esse não é de Deus. O Senhor, Ele não vê como o homem vê. Aleluia, essa é a prova na vida de Jacó. Todos poderiam olhar para a vida de Jacó e olhar como alguém perdido, alguém que não daria nada, mas o Senhor olhou para ele e falou assim: ó, eu irei fazer de ti uma grande nação. Aleluia, é o que o Senhor tem preparado para a minha e para a sua vida, meus irmãos, que nós possamos continuar firme nas promessas. Eu não sei qual que é a dificuldade a qual que você tem passado, qual que é as pedras que tem feito você tropeçar, aleluia, mas na quarta-feira o Senhor me usou aqui para falar Salmos 37, aquele que tropeçar, aleluia, não ficará prostrado, não ficará caído. Por quê? Porque o Senhor, Ele vem e pega pela sua mão direita, aleluia, e ergue, e te levanta, aleluia, e ainda faz o quê? Fui moço e hoje sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, aleluia, e nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor está dizendo para nossas vidas nessa noite: não olhe para o seu cenário, não olhe para as lutas que você tem passado, olhe somente para a minha promessa, porque eu sou fiel para cumprir aquilo que eu te prometi. Não tenha como estar tarde, aleluia, é porque eu não dou bênção para ninguém se perder. Quando eu der a bênção, vai ser por completo, aleluia, porque a bênção vai ser, aleluia, um complemento daquilo que eu te prometi. Primeiro vem a bênção no espiritual, aleluia, para depois acontecer no material, porque o Senhor conhece o meu e o seu coração. Muitas das vezes, se o Senhor nos abençoar primeiro no material, o que vai acontecer? Eu não quero mais fazer a obra, não. Glória a Deus, eu estou sossegado. Já estou na bênção, tenho meu carro, tenho minha casa, estou bem empregado, ou tenho meu negócio próprio. Aí eu vou falar: não. Só que o que acontece? O Senhor, Ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar primeiro na nossa vida espiritual, para que nós estejamos no centro da sua direção.
no centro da sua vontade, para que depois Ele nos abençoe. Vai deixar marcas, vai deixar cicatrizes? Vai. Foi assim que aconteceu com Jacó. Mas Jacó o quê? Ele tinha certeza da sua salvação. Porque o que mais importa para mim e para você, aleluia, é nós podermos chegar naquele grande dia, aleluia, e escutar: vinde benditos de meu Pai, aleluia. Por quê? Porque se nós preocuparmos, aleluia, com mais as coisas materiais e terrenas, nós podemos perder a nossa salvação. Então a promessa para mim e para você nessa noite é como foi na vida de Jacó. Fique firme, se mantenha fiel na promessa, não desanime, que no tempo certo o Senhor irá te abençoar. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. As palmas